Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 13, parte 2. Sim, existe uma primeira parte. A gente está falando uma série sobre a carta de Tiago. A gente está lendo o capítulo 2. Depois tu pode conferir lá, pode assistir. A gente vai ler hoje a partir do versículo 14. Já pode até abrir na tua Bíblia, pegando o teu café. Antes de começar, aquele pedido básico. Te inscreve no canal. Ativa o sininho, tu que tá assistindo no YouTube. No Spotify, dá um like no episódio. Avalia aí com 5 estrelas de preferência. De preferência, mas fica à vontade. Fica à vontade para deixar 5 estrelas. Exato. Isso. No YouTube, é muito importante que tu deixe o teu like nesse vídeo e também comenta. Por quê? Tu pode, com o teu comentário, tu vai estar ajudando esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Então, pensa, um like um comentário, muito legal o conteúdo, qualquer coisa, crítica, pode comentar o que quiser, mas vai estar ajudando esse vídeo a ser entregue. E esse vídeo ele tem Bíblia. A coisa mais importante do nosso conteúdo é e sempre vai ser Bíblia. Então, quando tu tá comentando e curtindo, tu não tá só ajudando a gente ficar mais famoso, porque a gente não tá ficando mais famoso. Não. E nem pretende. Mas tu tá espalhando, sei lá, para 10, 20, 30 pessoas só pelo fato de tu dar um like, dar um comentário. Então, por isso que a gente pede, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. Fica à vontade para seguir a gente, tanto no Facebook, Instagram, e mais pra frente vai ter outras novidades aí para vocês. Zeca? Gatão. Fala, meu povo, boa noite. Boa noite para nós, né? A gente nunca sabe que hora do teu dia tu tá assistindo, então sejam bem-vindos aí a mais um Biblicamente Podcast. Seguimos na nossa maratona de leitura da Carta de Tiago, exposição da Carta de Tiago. Hoje parece que a gente vai ter um lapso temporal aqui, que a gente vai bater numa tecla que a gente já bateu, mas não, fica tranquilo, tá tudo certo. Hoje a gente vai aprofundar sobre um tema que a gente já falou lá na nossa série anterior. A gente está recém no episódio 13, mas já é a nossa terceira série aqui no canal. Isso. Então, do episódio 1 ao 6, nós tivemos uma série sobre Cristologia. A gente foi muito fundo na Cristologia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Do episódio 7 ao, 10, eu acho, talvez. Do 7 ao 10, a gente falou sobre a importância da Escritura. E foi nessa segunda série da importância da Escritura que a gente deu mais ou menos uma pincelada no assunto que a gente vai tratar hoje, que é fé e obras. Essa relação que parece que é meio conturbada, meio turbulenta, mas que hoje, com a graça de Deus e, como o Jader já disse, com a Bíblia aberta, a gente vai esclarecer isso, quem sabe de uma vez por todas, e tirar essas dúvidas. E hoje a gente está já na nossa terceira série, que é essa exposição da Carta de Tiago. Então, sejam bem-vindos. Pega a tua Bíblia, abre. A ideia não é a gente ficar aqui falando sozinho. A ideia é que tu pegue a tua Bíblia, abra também. Vai conferir diferentes versões. O Jader está com a revista atualizada de Almeida, eu estou com a Bíblia King James. Sei lá qual é a versão que tu usa, pode ser qualquer uma. Eventualmente a gente vai usar talvez NVI, Bíblia Viva, que eu tenho aqui no celular. E senta, pega o teu café. Teve gente que mandou foto outro dia. É o perigo. Vamos lá. Nos assistindo, tomando um copo de vinho, tá liberado, água, vinho, café, suco, leite, cara, o que for. Só não se passa no vinho. Não se passa, mas o cara tem fígado forte. Ele me disse quantos copos tomou. Vou deixar aí off. Deixa quieto. Aleluias. Sejam bem-vindos, como de costume. A ponta da mesa é de vocês, a Bíblia está aberta e a gente, como sempre, está muito feliz de estar aqui gravando, produzindo esse conteúdo. Então, curte, comenta, compartilha, isso vai nos ajudar a fazer com que a mensagem chegue mais longe. A mensagem não minha, não do Jadre, mas a mensagem da Escritura, porque, de novo, a Bíblia está aberta sobre a mesa e a gente vai ler muita coisa, a gente vai caminhar bastante hoje, se Deus quiser. Boa. Então vamos lá, Bíblia aberta, Tiago capítulo 2, versículo 14, diz assim, eu vou ler do 14 ao 19. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo
lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A gente tem seguido um raciocínio, né? A gente está, obviamente, no capítulo 2, mas, na verdade, a gente falamos, capítulo, versículo não existem na carta original, então a gente vem seguindo um raciocínio desde o capítulo 1 que não se desliga, né? Na semana passada a gente falou sobre a lei régia, a lei amor, né? Semana passada, para quem está acompanhando no dia que lança, né? Então no episódio 12, né? A gente falou da lei régia, a lei de Moisés, né? E a lei da liberdade, a lei de Cristo, né? Essas diferenças. E aí ele encerra ali no versículo 12, né? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, né? E assim por diante. Ele começa a introduzir a importância da atitude, das ações, das obras na vida do cristão. E aí Tiago levanta um ponto que não adianta tu falar que tu tem fé se tu não comprovar. O exemplo parece que ele usa tipo eu chegar aqui e dizer pra ti, eu sou um maratonista. Primeiro que tu vai olhar pro meu shape e tu vai falar, não, tu não é maratonista. Depende do que, né, cara? Pode estar maratonando uma série do Biblicamente recomendo. Mas maratonista de corrida. Cara, como é que eu provo isso? Só dizendo? Só postando foto no Instagram com roupa de correr, que também é um troço totalmente desnecessário. Começou cedo, né? Começamos cedo. Hoje estamos soltinhos. E é só café aqui. É assim. Não, eu provo isso como? Correndo uma maratona. Correndo, sei lá, no mínimo parte de uma maratona. Tem meia maratona, aquelas coisas todas. E assim Tiago vai falar, cara, tu tem fé, tu acredita que Deus é um só? Parabéns, fera, selo joinha. Isso até os demônios, tu chegou no nível dos demônios Satanás. Que creem e tremem. Tá no nível de Satanás. Mas, cara, e aí, só que a gente tem aquele antigo debate que a gente já citou, né, em outro episódio, entre Paulo e Tiago, que na verdade não existiu. Não existiu. É um combate que só existe no pessoal que não lê com atenção ou que, enfim, tá perdido aí na Bíblia. Hoje eu ainda li uma frase interessante. É atribuída a Spurgeon, mas a gente nunca sabe, né? Que diz, ateísmo é uma coisa estranha. É tão estranho que nem mesmo os demônios chegaram a esse ponto. Porque Tiago diz que os demônios creem em Deus e estremecem. É o texto que a gente leu. Vamos lá, então. Se de repente está acompanhando aqui a nossa resenha no canal e talvez tu não é crente, talvez tu não participa de comunidade nenhuma, ou teu contato com Bíblia seja pouco, com teologia o teu contato seja pouco, para ti essa questão de Tiago e Paulo seja completamente nova. Pode acontecer, né? O que a gente está querendo dizer? Existe uma discussão teológica de que, nesse texto que a gente leu e que a gente vai continuar discorrendo, Tiago está dizendo que é possível salvar-se por obras. Só que quando a gente lê alguns textos de Paulo, Gálatas, por exemplo, Romanos, por exemplo, e Efésios, a gente vai fazer todas essas leituras hoje. Lá, Paulo deixa claro que não é por obras. Paulo fala que é pela fé. E aí, os teólogos antigos, e muitos até hoje, ainda encontram essa rusga como se Paulo e Tiago estivessem debatendo através de cartas. Então, não tinha Twitter na época, eles estavam escrevendo cartas para igrejas e um falando mal do outro, ou um querendo desmerecer a teologia, desmerecer o ensino do outro. Não é o caso. E é isso que a gente quer mostrar hoje. Então, como o Jader já falou, a gente não vai desvincular o texto do que Tiago está escrevendo. Tiago, ele vinha falando sobre verdadeira religião, ele vinha falando sobre cumprimento da lei, a gente falou, é impossível cumprir a lei. Por isso ele vai terminar o verso 12 ali que a gente leu, ele vai encerrar o raciocínio
tirando da lei de Moisés e trazendo para a lei da liberdade, que é a lei de Cristo, é a lei do amor. A gente fez todo esse caminho. E agora, não desconectando, Tiago vai continuar falando sobre a necessidade da demonstração, a necessidade do id, a necessidade de pôr a mão na massa, que é a verdadeira religião. No final, o último verso do capítulo 1 vai dizer que a verdadeira religião é o quê? Amar órfãos e viúvas. Não. Vai dizer que é ter empatia com órfãos e viúvas. Não. Vai dizer que é cuidar. Uhum. E para cuidar de alguém, eu tenho que me envolver. Eu tenho que colocar a mão na massa. Tiago vai retomar esse raciocínio. Então, é necessário atitude. É necessário obras. Aqui, vale a gente destacar uma coisa. Quando Tiago fala de fé, ele se refere a um tipo de fé. Quando Paulo vai falar de fé, ele usa a mesma palavra, fé, porém ele está falando de um outro tipo de fé. Uhum. A mesma coisa acontece com a palavra obras. Para Tiago, obras têm um significado. E esse significado é diferente para Paulo quando ele usa a palavra obras. E é aqui que dá o choque. Sim. Só que ao mesmo tempo que isso causa o choque, isso também é o que vai fazer hoje a gente conseguir entender esse assunto. Afinal de contas, eu sou salvo por fé, eu sou salvo por obras. A gente tem crenças, a gente tem religiões que são extremamente voltadas para as obras. Uma, inclusive, usa a frase, fora da caridade não há salvação. Mas a salvação não está na caridade meramente, ou na caridade em si, fazer algo, cuidar de alguém. Não é só isso. A salvação está muito claramente definida pela fé. Isso é claro, é óbvio. A gente vai discorrer muito sobre isso e isso tem que estar arraigado na nossa mente. Tiago fala de uma fé, Paulo fala de outra. Tiago fala de um tipo de obras, Paulo vai falar de outro tipo de obras. E isso talvez nos ajude a desemaranhar esse novelo de lã aí, teológico, que não é muito difícil de entender, não. Boa. Outra coisa que é legal que até que tu comente é que a gente tem as diferenças também dos público-alvo. Boa. Né? Talvez até por isso a gente está falando de fés diferentes. Uhum. Até porque os público-alvo, em certo momento, em certo ponto, eles são diferentes. Né? A gente vai aprofundar lá depois. Mas a fé que Paulo está falando falando no sentido daquele que ainda não é cristão. Então aquele que, usando a própria referência de Jesus, né, que diz que ele é a porta, lá em João 10, é aquele que não passou pela porta, né, aquele que ainda não crê em Cristo, não tem obra no mundo que ele faça, não tem boa ação no mundo que ele faça, que passe a tornar ele salvo, né, um filho de Deus. Né? E Tiago já está falando já para um público que passou pela porta, digamos assim, que já é salvo. Mas que para passar pela porta tem que ter uma evidência, né? Que é as obras. Mas a gente vai aprofundar isso. A gente falou isso já, e por isso eu achei necessário lembrar. Lá quando a gente falou na série A Importância da Escritura, no episódio Como os Discípulos Liam a Bíblia, a gente já trocou essa ideia, tem até rios no Instagram falando sobre isso. Vamos clarear de novo esse raciocínio sobre a diferença do público-alvo. Então, Tiago, ele está escrevendo, como a gente viu, a judeus que estão dispersos. São judeus cristãos que pela diáspora estão dispersos, espalhados pelo mundo. Tiago está escrevendo a esses caras. Esses caras, eles têm fé. E eles são extremamente zelosos na fé deles. Então, cara, é um povo que não, a gente crê, a gente crê na verdadeira religião, a gente veio da verdadeira religião, a gente vem do judaísmo, a gente aceitou Jesus como Cristo e a gente tem fé. E isso basta. Tiago, desde o início, está mostrando que isso só não basta. É preciso obras, é preciso cuidar do órfão e da viúva. É preciso pôr a mão na massa, é preciso fazer algo. E esse texto vai deixar isso claro. Ele dá um exemplo que é muito bom. Se um irmão, verso 15, se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia,
e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? O falar e o proceder, né? Cara, é muito fácil. Chega alguém, bate na tua porta, tô com fome. Vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Adiantou? Se tu não deu um pão velho, duro, um pão seco, não adiantou nada. O cara vai continuar com fome, só vai levar a tua bênção, entre grandes aspas. Então, esse povo tem fé, mas falta obras. E aí Tiago está escrevendo com a intenção de corrigir isso, de colocar os caras nos trilhos. Olha, vocês têm fé, amém. Os demônios têm, estremecem. É necessário obras. Vocês precisam fazer as coisas. Então, se alguém bate na porta de vocês com fome, com frio, pedindo ajuda, vocês têm que ajudar. Vocês têm que fazer. O público-alvo de Tiago é esse. O público-alvo da carta de Paulo aos Gálatas é diferente. É um povo misturado, então tem gentios e judeus juntos, é uma igreja bem misturada, que eles têm muita obra, eles fazem muita coisa e a gente vai ver que essa é uma diferença também, eles estão bastante envolvidos com o cumprimento das obras da lei. Porém, falta fé. A fé salvadora, a fé que submete a consciência a Cristo, a fé que submete a consciência a entender que é o que Jesus fez na cruz que dá salvação. Sim. Não é eu dar um prato de comida que me faz salvo. Sim. Não é eu dar um cobertor para quem está com frio que me faz salvo. Não. O que me salva é entrar pela porta, como tu disse lá em João 10. Esse público-alvo de Paulo tinha boas obras, ou estava buscando salvação por boas obras, por praticar a lei de Moisés. Paulo vai dizer, cara, vocês precisam de fé. Então, só a diferença do público-alvo já nos faz entender que Paulo não está desmerecendo boas obras, e a gente vai ver isso em textos, não é no que a gente está falando, a gente vai ver isso muito claro, evidenciado em texto, enquanto Tiago está falando para um povo que tem fé, e são fés diferentes, a gente vai falar disso agora, porém falta a prática, falta colocar a mão na massa. E daqui a pouco o cara pode estar até falando, como assim duas fés? Que heresia! Cara, tem várias. A gente vai ver o próprio Paulo falar de duas fés diferentes. A gente leu no episódio da nossa série de Cristologia sobre ressurreição, que Paulo vai falar, cara, se vocês não creem, 1 Coríntios capítulo 15, depois se vocês quiserem ver, se vocês não creem que Cristo está ressurreto, a fé de vocês é vã. Então se a gente já tem uma fé vã, tem uma fé verdadeira. Então já temos aqui o próprio Paulo já falando de dois tipos de fé. E a gente está vendo aqui que tem uma terceira fé, talvez muito intelectual. Excelente. Né? Uns leão de intelecto, mas não consegue estender a mão, no mínimo que seja, para o irmão dele próximo. Né? Agora, quando estava lendo aqui da necessidade também, eu não sei se a gente acho que não está Atos 6 aqui para a gente ler, né? Não. Mas quando os diáconos eles foram instituídos, estava tendo um problema que as viúvas de fala grega, que não fosse de fala... As viúvas, na época, é mais ou menos equivalente aos mendigos que nós temos hoje. São, geralmente o homem geralmente não, majoritariamente o homem era responsável por trazer o sustento, né? Então se uma mulher ficava viúva e não tivesse o amparo da família, ela era uma pedinte, uma pessoa à beira da pobreza. E tinham pessoas assim na igreja. E estavam causando um problema. Tava vindo os gentios reclamando, as viúvas que não são judias, elas estão passando fome. E aí Paulo vai instituir os diáconos, homens cheios do Espírito Santo, para cuidar desse ponto em específico, para que elas não passassem fome. Eram os caras intelectuais, conheciam pra caramba, né? Foi Paulo, não? Não. Tô viajando. Não foi Paulo, Paulo é depois, foi Pedro. Paulo é depois, Pedro, foi Pedro. Tiago, são os 12, né? Os 11. Os 11. Eles vão instituir diáconos para cuidarem disso, porque isso é algo importante. E o diácono é um cara, né, ali no padrão bíblico é altíssimo. É o filé. Porque era algo importante, só que ao mesmo tempo também o que eles estavam fazendo de cuidar da palavra também era importante. Então, vocês estão desmerecendo o pensamento bíblico, o cara matutar. Não, mas ele precisa ser acompanhado de obras, precisa funcionar as duas coisas, né? Falando de fé, vale a gente lembrar que o
próprio Paulo, em 2 cartas diferentes, vai falar dela em 2 momentos diferentes. Em 1 Coríntios 12, se a minha memória não está muito ruim, Paulo falando sobre os dons, ele fala do dom da fé. Em Gálatas 5, falando dos frutos do Espírito, lá vai ter, de novo, agora como fruto, não como um dom do Espírito, mas como um fruto, fé. Então, existe a fé salvadora, existe a fé dom, existe a fé fruto, e existe a fé que Tiago está falando. Que fé é essa que Tiago está falando? Tiago está falando da fé intelectual, que é a mera crença. Cara, isso todo mundo, ou a maioria das pessoas tem. Né? Mera crença intelectual, não. Todo mundo crê em Deus. Deus é legal, né? Eu vi um termo deísta, que é os caras que acreditam que o universo não surgiu do nada, Sim. que existe um ser inteligente por trás da criação do universo. A maneira como ele é organizado, o acaso não poderia ter criado. Precisa haver alguém por trás do início, né? Cara, beleza, é um cara deísta, mas isso não nos torna salvo. Excelente. E como que a gente chega a essa conclusão pelo texto? É o verso 19. É o que o Spurgeon, talvez, né, na frase que eu citei anteriormente, o que o Spurgeon levanta. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago está dizendo que os demônios são salvos porque eles creem, porque eles têm fé? Não. Então é uma fé diferente. Tiago está falando de uma fé que é meramente intelectual. Cara, creio em Deus. Lembra do público-alvo? Então, certamente, o público-alvo de Tiago sabe quem é Deus. Por quê? Porque são os judeus que estão dispersos. Então, desde pequeno, eles aprenderam Deuteronômio 6. Eles sabem a Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Sim. Eles sabem disso. Sim. Só que, se isso não é acompanhado da fé salvadora, da fé que submete consciência à obra de Cristo, e essa é a grande diferença da fé intelectual para a fé salvadora. Sim. Os demônios creem na existência de Deus e tremem diante de Deus, mas eles não reconhecem, talvez nem sejam capazes, aí é outra coisa, mas eles não reconhecem a obra de Cristo como suficiente, como salvadora. Por isso eles não são salvos. Quando Paulo está falando de fé, é disso que ele está falando. Sim. Por isso, a gente vai chegar lá, eu não quero atropelar as coisas, mas a gente vai chegar lá. Então, primeira coisa, vamos botar a bola no chão. Primeira coisa, público-alvo diferente. Sim. Tiago está falando para um público, Paulo está falando para outro, só aí a treta já se resolveria. Isso foi o que a gente abordou lá na outra série. Segundo ponto. Fé para Tiago, a fé que Tiago está falando não é a fé salvadora, é uma fé intelectual. Os demônios também têm essa fé. Isso não é nada demais. Spurgeon já diz, ateísmo é uma coisa estranha. Nem os demônios chegaram a um ponto tão baixo. Terceiro, obras. Para Tiago, a palavra obras significa uma coisa, tem um significado. E o que é? Vamos ler o texto de novo. Tiago 2,14. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar, falar a sua fé se não tiver obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém se lhe dar alguma ajuda concreta, de que isso adianta? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, para Tiago, obras está relacionada àquilo que eu faço em favor do próximo. Generosidade. Generosidade. Cuidar do órfão, cuidar da viúva, é a verdadeira religião que a gente já falou em episódios passados aqui. Quando Paulo fala de obras, lá em Gálatas, ele não está falando de generosidade. E essa é a sacada, esse é o pulo do gato. Sim. Quando Paulo vai falar de obras em Gálatas, ele está se referindo a obras da lei. Ao menos na King James está sempre essa expressão, obras da lei. E o que são as obras da lei? É o que a gente viu no episódio anterior, no 13, parte 1. Obras da lei é a
obediência aos mandamentos da lei. Sim. Paulo não está falando, não está colocando contraponto de fé com boas obras, cuidar do órfão, cuidar da viúva. Não. Paulo está dizendo o seguinte, lá em Gálatas, vocês são salvos pela fé e não pelo cumprimento da lei. Uhum. É a mesma coisa que a gente falou no episódio anterior. Sim. Tiago põe esse contraponto. Olha só, vocês sabem a lei, vocês conhecem a lei. Agora, quem quebra um mandamento da lei é condenado por quebrar toda a lei. Por isso, vocês não vivam como quem vai ser julgado pela lei, mas sim pela lei da liberdade. Sim. Então, Tiago também entende e prega e ensina que não é o cumprimento da lei de Moisés, mas é o cumprimento da lei da liberdade. E a lei da liberdade passa por fé. É impossível a gente viver a lei da liberdade se não for por fé. Então, fé é uma coisa para um, é outra para outro. Obras é a mesma questão. Obras para Tiago tem a ver com generosidade, tem a ver com aquilo que eu faço em favor do outro, aquilo que eu faço em favor do próximo, que revela talvez para o próximo a obra de Cristo em mim. Uhum. Para Paulo, não. Para Paulo, obras da lei. Tem a ver com a obediência, a mera observância da lei de Moisés, dos 10 mandamentos. Guardar sábado ou não guardar sábado. Guardar festa religiosa ou não guardar festa religiosa. Comer porco ou não comer porco. Essas coisas. Cara, isso é a diferença e isso é o que resolve essa treta criada pela teologia. Vamos ver? Vamos, a gente tem um monte de coisa aí, né? Sim. Vamos ver então o que é obra para Paulo. Vamos. Tá? A gente já viu no próprio texto de Tiago ele dando um exemplo, né? Boa. Vamos ver o que Paulo entende quando ele está falando de obras. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2,13, e eu já vou ler junto na tocada o 4, do 1 ao 3. Boa. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Pode ler também do 13 ao 16, aí no 4 ainda. 4. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está ao regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então vamos tentar começar a desenhar a coisa, tá? Uhum. Romanos 2,13, parece que ficou solto. O que Paulo diz lá? Não é aquele que ouve a lei que é cumpridor. Né? Lê de novo, 2,13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Excelente. Quem é justo diante de Deus? Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, olha só. Não é meramente ouvir, mas é praticar. Mas Paulo está dizendo, então, que quem pratica a lei é justo, é justificado, está escrito. Sim. Só que, olha só, a gente já trocou essa ideia também, e aí eu não sei em que episódio foi, entra no YouTube, entra no canal. Vira um maratonista. Maratonista aí do canal. Beleza. Em Romanos 1, Paulo deixa claro uma coisa. Os gentios estão perdidaços. Eles não têm chance. Eles tocaram a glória de Deus pela glória dos homens. Eles perverteram, se perderam em imoralidade sexual. No capítulo 2 de Romanos, ele volta o foco para quem? Para o judeu. Uhum. E aí ele abre o capítulo 2 dizendo o seguinte, tu que condena o pessoal que eu falei no capítulo anterior, tu que condena o gentil e faz a mesma coisa, tu vai ser julgado da mesma forma. Tu é um hipócrita.
No capítulo 2, Paulo deixa claro uma coisa. Da mesma forma que os gentios estão perdidos, agora os judeus estão perdidos. No capítulo 3, ele vai chegar à nobre conclusão. Todos estão perdidos. E aí ele fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo não está dizendo que a gente vai ser justificado pela lei. Ele está falando que para o judeu, dentro do judaísmo, não é meramente ouvir ou conhecer intelectualmente a lei de Moisés que vai torná-lo justo diante de Deus. No judaísmo, dentro da lei, o que torna alguém justo diante de Deus é o cumprimento, é o fazer. É isso que Paulo está falando em Romanos 2. Ele não está falando para nós, por isso a necessidade de ler a carta inteira. Não pode pegar texto fora de contexto, porque senão a gente faz uma bagunça, a gente faz uma lambança. Paulo não está dizendo em Romanos 2 que a gente vai ser justificado diante de Deus cumprindo a lei. Não, é impossível. Tiago já falou isso. Sim. E a gente já trocou essa ideia. No capítulo 4, aí Paulo começa o seu tratado teológico, a partir do capítulo 4 de Romanos. Então, no capítulo 1, os gentios estão perdidos. No capítulo 2, os judeus estão perdidos. No capítulo 3, está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo lascado. Estamos lascados. Está todo mundo perdido. Do capítulo 4 em diante, Paulo começa a organizar a teologia dele. E por onde que ele começa? Ele começa pela fé. Abraão. Ele começa por Abraão. E ele começa a demonstrar que Abraão foi justificado pela fé em Deus. E não por cumprir lei. Por quê? Porque Abraão veio antes de Moisés. E antes mesmo de Moisés, antes mesmo do cumprimento da lei, Abraão já foi justificado diante de Deus. Isso já foi creditado. A fé dele, ele creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Então, esses são os textos que tu leu aí. Romanos 2,13, 4 do 1 ao 13, depois 4 do 13 ao 16. Agora, olha só. Esse texto a gente até leu, o que eu vou ler agora, tá? Gálatas 3, do 1 ao 11. Se tu tá com a gente semana após semana, semana passada a gente já leu esse texto dentro do contexto da lei régia, da lei da liberdade. Hoje a gente vai ler ele de novo, agora falando sobre fé, falando sobre o que a gente está tratando aqui. Então diz assim, Gálatas 3, do 1 ao 11. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Olha só, prática da lei. Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o seu Espírito, ou seja, Deus, e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual vocês receberam pela palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. De novo, Paulo citando Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo aqui está citando o texto de Gênesis 15, 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, ou seja, os gentios, pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras, que obras? A que Tiago fala? Não é da prática de boas obras. Todos os que são das obras da lei, da obediência à lei de Moisés, 10 mandamentos, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. A gente lê esse texto no episódio anterior, a gente foi lá em Deuteronômio, se eu não me engano, buscar essa referência. É, portanto, evidente, verso 11, que diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Mas Paulo não disse em Romanos 2,13 que o homem é justificado pela lei, pelo cumprimento? Não. Paulo está falando que o judeu entende isso. Agora, a lei da liberdade, a revelação,
o sacrifício de Jesus, a obra de Cristo, morte e ressurreição do Senhor, traz clareza. E agora está muito claro para Paulo e tem que ficar claro para nós. Ninguém é capaz de ser justificado diante de Deus pela lei. Por quê? Pois está escrito, o justo viverá pela fé. Se fosse pela lei, estaria escrito, o justo viverá pelo cumprimento da lei. Mas não. Quando Abacuque escreve isso, está lá em Abacuque 2, Abacuque, inspirado por Deus, ele escreve, o justo viverá pela fé. Então, não é o cumprimento da lei, mas é a fé salvadora. Que fé é essa? É quando a gente entende. Sou incapaz de cumprir a lei de Deus, sou incapaz de ser justificado diante de Deus pelo cumprimento da lei. Preciso de um Salvador, preciso de um Redentor. Só uma pessoa cumpre as justas exigências da lei. É Jesus. Preciso me render diante dele e ser salvo por ele. Se não for ele, eu não posso ser justificado diante de Deus. É isso que Paulo está falando. Esses textos montam para nós esse quebra-cabeça de que fé para Tiago é uma coisa, para Paulo é outra. Obras para Tiago é uma coisa, para Paulo é outra. Cara, e agora tu estava falando da conclusão que a gente chega da fé, fé e a obra que Paulo está falando. A gente tem que tomar muito cuidado, cara, com o evangelho que está sendo pregado por parte do fronte evangélico, principalmente no Brasil. Porque parece que eles têm deixado um arrependimento para um segundo momento. Uhum. Mas não tem como a gente ser salvo se a gente não reconhecer que precisa ser salvo. Não tem como eu tomar banho se eu não achar que eu tô sujo. Ah, não precisa. Se eu não reconhecer que eu tô fedendo. Não, preciso lavar meu carro tá limpo. Aí tá o carro todo embarrado. Não, a gente precisa reconhecer a condição, né? Isso é um perigo muito grande, sabe? Ah, não, vamos fazer uma mensagem confortável, que Jesus morreu, porque Jesus é amor. E essas coisas, elas não são mentira. Só que existe uma ordem, existe um processo, existem coisas que precisam acontecer antes. Uhum. Para Jesus ser meu salvador, eu primeiro preciso reconhecer que eu preciso ser salvo. Que eu estou numa condição que eu preciso ser resgatado. Eu estou condenado, estou indo num tobogã para o inferno. Que é justamente o caminho que Paulo faz em Romanos. Exato. Né? Exato. Por isso que Paulo escreve Romanos da forma que escreve. Por isso que o capítulo 1, o gentil está perdido. No capítulo 2, o judeu está perdido. No capítulo 3, está todo mundo lascado, mano. Qual é a solução? Arrependimento e fé. Arrependimento acompanhado de fé. Isso vai salvar. Se eu não arrepender e praticar boas obras, vou ser salvo? Nunca vai ser. Nunca. Jamais serão. Jamais. Nunca vai ser. Ah, mas o fulano é bom. Defina bom. E principalmente, defina bom diante de Deus. Porque eu posso olhar para alguém e dizer, pô, esse cara é bom. E se Deus olhar para esse cara? Deus vai dizer, esse cara é bom? Certamente não. Por quê? Porque ninguém é bom diante de Deus. Então, se ninguém é bom diante de Deus, como que eu sou salvo? Pela obra de Cristo. Porque diante de Deus, Cristo é bom. Cristo é o Cordeiro perfeito. Por isso, João Batista olha para ele e identifica ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cumpre a justa exigência da lei. É necessário. Isso que tu falou, cara, é importante demais. E como que a igreja volta para esse trilho? Abrindo a Bíblia. O problema, como disse alguém algumas semanas atrás, se abrir a Bíblia, muitas igrejas no Brasil fecham. Por quê? Abandona o arrependimento, abandona a mensagem da cruz, abandona o abandono de obras mortas e fica só nessa coisa de você é especial, Deus te ama, você é bom, encontra sua identidade, você é filho. Shampoo da limpeza espiritual. Ah, nem vamos entrar nesse mérito aí. Não faz assim, não atrapalha o meu crescimento espiritual. Então, olha só. Fé para Tiago. Tiago está falando de uma fé
meramente intelectual. Sim. Paulo está falando da fé salvadora. Uhum. Obras. Paulo está falando de obras da lei, a obediência à lei. Vou repetir o verso 11 de Gálatas 3. É, portanto, evidente que ninguém é capaz de ser justificado diante de Deus pela lei. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Para Paulo, obras é o cumprimento da lei. Quando Tiago fala de obras, ele está falando de generosidade, ele está falando de cuidado com o próximo. E aí, cara, a gente tem um texto que vai nos ajudar a entender que é necessário eu ter a fé salvadora que Paulo está falando e é necessário eu ter essas obras que Tiago está falando. Sim. Que é o cuidado. Tu tá com o texto aí? Tô. Deve estar. 1 João, capítulo 3, do 14 ao 18. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É legal que ele fala aqui, né? Tipo, ó, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. O que ele tá falando? Que, sei lá, Fé salvadora. da fé salvadora. Então a gente estava condenado. Uhum. Então é o que a gente fala, né? O pressuposto. Então ele tá falando para um público que já crê em Cristo, na Sim. obra dele, portanto é filho de Deus, Uhum. né? Então, e a gente sabe disso por quê? Porque tu só me disse? Não, porque tu tá escrito e porque tu ama o teu irmão, Uhum. né? E ele falou, olha, se alguém disser que ama o irmão, se disser que crê e não amar o irmão, não expressar o amor pelo irmão, cara, ele vai falar aqui, aquele que não ama, e o amor ele precisa de expressão, né? É uma atitude, é uma escolha, Uhum. não vai permanecer na morte. Tu tá viajando, tu pode achar que tu é crente, pode ter comprado a moedinha da salvação, seja lá o que tu fez, mas se tu não ama teu irmão, isso me mostra que tu não tá agindo como um filho de Deus. Uhum. Isso é o que o João tá falando. Na NTH do Jader. Eu lembrei do meme muito bom. Clau, conta aí. Agora eu vou ter que falar. A internet tem aqueles memezinhos, né? De duas imagenzinhas. Uhum. Paulo falando um troço tripesado, e aí daqui a pouco os discípulos, Paulo, mas a gente não pode falar assim. E aí o cara vai, tá, então fala o seguinte, não. E aí vai e coloca o texto bíblico mais bonito, mais rebuscado. Sim. Aí tem o de João. João falando. Quem não ama não é de Deus e é do diabo. João, mas a gente não pode escrever assim. Daqui que eu escrevo. Quem não ama o irmão não é de Deus e é filho do diabo. Se eu quer escrever, eu escrevo. Ô, cara, João é muito brabo, mano. Sim. E o pessoal chama ele de apóstolo do amor, né? Pois é. E ele dá essas tijoladas. Por quê? Porque tanto para Paulo quanto para Tiago e agora para João, fé, boas obras e amor fraterno, cara, tudo isso tá andando junto. Uhum. Não é só fé, não é só boas obras, não é só amor fraterno, não. É o aglomerado das coisas. Sim. É Pedro quem vai falar sobre os atributos, né? Ele vai falar, acrescentem a vossa fé virtude, acrescentem a virtude e tal Sim. coisa. Ele vai indo nisso. Então, não é uma coisa só, é um conjunto de coisas que tem que caminhar juntas para a construção desse novo crente, desse cara que não está morto, como o João está falando, desse cara que passou da morte para a vida. É tipo uma corrente, né? O primeiro elo é... Desculpa te interromper, Não, no não. do meme tive que largar. Não, mas é muito boa. Ah, irmão, acho que é 2 Pedro, alguma coisa desse texto que ele mencionou, não lembro de cabeça. Vai, segue daí que eu vou tentar achar. Não, mas é isso que ele tá falando. Cara, a fé é o primeiro, pegar uma corrente, é o primeiro elo. Uhum.
Então, o próximo elo é as boas obras. Uhum. O próximo elo é o amor fraternal. Uhum. É o mandamento que Cristo deixa, que João vai detalhar em João, lá no Evangelho de João, capítulo 15, que a gente já conversou sobre isso, que ecoa também nas cartas dele, né? Então, nisso, aí ele vai falar no 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Beleza, Cristo deu a sua vida por nós, vamos fechar a Bíblia e vamos terminar o episódio? Não. Ele vai seguir. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Uhum. Então, é o que Jesus vai falar em João 15. O meu mandamento é este, é que vos ameis uns aos outros no amor da Globo. Uhum. Não. Que vos ameis uns aos outros no amor do sei lá do quê. Não. Com o amor que eu vos amei. Uhum. E como que ele amou? Ele morreu por mim e morreu por ti aí. Tu tomando café ou vinho, sei lá, estou tomando. E o que é o detalhe legal, né, cara? É que João identifica em Cristo a atitude Sim. de amor. Então Jesus não nos amou só dizendo, como eu amo vocês. Uhum. Jesus não nos amou só conversando lá com Nicodemos e dizendo, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Não. Como que Jesus nos amou? Tendo uma atitude. E qual foi a atitude? Se entregando para morrer no nosso lugar, para pagar o nosso boleto. E aí João traz isso para si. Assim também nós devemos morrer pelo nosso irmão. Cara, é a atitude. O texto que a gente falou aqui é 2 Pedro 1:5. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é só fé intelectual, não é só crer que nem os demônios creem e tremem, não. Eu preciso dessas virtudes em mim crescendo, sendo frutíferas. Para quê? Para que eu não seja ocioso. O que é o cara ocioso? É o cara que diz, Deus te abençoe, tu veio bater na minha porta e pediu comida, Deus te abençoe, mas eu sou ocioso. O cara que tem essas virtudes, essas qualidades acrescentadas aí, esse cara não vai ser ocioso. Ele vai providenciar, cara. Se ele tiver um pão, ele vai dividir em 2. E ele vai ficar com metade para ele e ele vai dar o resto, ou a outra metade para o cara que pediu. Ele vai ser frutífero, ele vai ser operante. A gente até vai ler, acho, uma coisa parecida depois. Boa. E aqui no texto de 1 João, ele vai dar o mesmo exemplo que Tiago falou, exatamente o mesmo exemplo. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, o que está falando? De money, faz-me rir, dinheiro, bufunfa. E vir, né, de ver, a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Uhum. Então, o pressuposto é o mesmo. Pô, a gente crê em Cristo, então a gente passou da morte para a vida, né, por causa do amor de Cristo em nós. Glória a Deus, aleluia. Mas, cara, se tu tá vendo teu irmão passar fome, como é que tu diz que tu é um discípulo de Cristo? Como é que tu diz que tu pertence a Deus se tu não ama Ele minimamente como Cristo te amou? Né? Esse é o mesmo raciocínio que Tiago vai usar. Pô, eu tô falando pra crentes, né? Como é que tu vai me dizer se tu é crente se tu vê o teu irmão passando necessidade e não ajuda ele, podendo ajudar? Né? Então, por isso que esses textos, eles acabam se conectando. E aqui vale a gente lembrar também, né? Embora Tiago use a expressão irmão ou irmã e João use a expressão também irmão, vale a gente lembrar que na origem do ensino, lá em Lucas 15, Jesus fala do próximo. Sim. Então a gente não pode usar esses textos para dizer que não, eu só vou ajudar a pessoa que bater na minha porta se ela é irmã. Para ser irmã, ela tem que ser da mesma igreja ou da mesma crença que eu. Sim. Não. Quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, a gente vê que o próximo do cara que estava caído foi um samaritano. Não pertencia à mesma nação, não pertencia à mesma religião, não tinha os mesmos costumes. Porém, foi o cara que ajudou o judeu que foi assaltado, espancado e deixado quase morto à beira do caminho. Sim. Então, não é sobre ostracismo religioso.
Não é sobre a bolha religiosa que tu pertence. Não, eu só ajudo se for da minha igreja. Eu só ajudo se for do meu grupo familiar. Eu só ajudo se for da minha célula. Eu só ajudo se o cara disser Deus abençoe no final. Não. Cara, bateu na tua porta. Tu tem condição de ajudar. Ajuda. Porque Cristo não morreu só por nós. É uma treta grande agora também. Mas vamos seguir no raciocínio. Jesus não morreu pelos evangélicos, ou pelo evangélico da igreja A, pelo evangélico da igreja B. Não. Jesus morreu por todo aquele que crê, se arrepende e recebe a salvação. Vamos colocar em termos menos tretosos. Sim. Então, é o amor ao próximo, é a ajuda ao próximo. Ah, Zeca, não tem que ajudar o irmão da fé? Claro que tem. Paulo vai dizer que a gente tem que dar uma atenção especial, né? Tem que ter um cuidado especial com os da fé, com aqueles que compartilham fé. Agora, esse cuidado especial com os que são da fé não nos isenta do cuidado com o próximo, seja ele da mesma fé ou não. Sim. E é importante lembrar que o capítulo 2 a gente começou falando o quê? Sobre acepção de pessoas dentro da sinagoga, dentro da igreja. Por isso que ele vai falar, irmãos. Excelente. Porque ele está tendo em vista que o pessoal estava honrando o cara que tinha mais dinheiro e estava desprezando o cara que tinha menos dinheiro. Excelente. Aí, em vez de tu desprezar o cara que tem menos dinheiro, por que tu não ajuda ele? Tu não é crente? Tu não é cristão? Por isso também que Tiago vai usar esse termo irmãos, né? Não excluindo que a gente tem que ser generoso e repartir e amar a todos. Excelente. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social, e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!